Rio de Janeiro, os 16 jogos de invencibilidade do meu Inter foram por água abaixo ao encontrar o Flamengo de Michael, 3-2 para o rubro-negro e o fim do sonho do título para o Colorado. Em um jogo bastante movimentado, o Flamengo vence o Internacional e tira o Colorado da briga pelo título. Nós alimentamos o sonho, sim, da possibilidade de vencendo hoje, podendo ficar vivo na briga, porque é assim que a gente vive. Foi um grande ano, temos ainda o desejo de colocar o clube na mais alta posição possível do campeonato. Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, se inscrever no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte de jogo aberto, Nata Fan, The News, comentando tudo sobre esse jogo aí, onde o Flamengo venceu o Inter por 3-2 e sobe na tabela aí, né? Se encontra em terceiro colocado. E Renato e Denis vão fazer elogios aí ao Mengão por essa vitória, né? Quebrando a invencibilidade do Inter, que não perdia 16 jogos. E vamos aí ver o que eles falaram. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Pancada ontem, que pancada dolorosa. O primeiro tempo, 3 gols. Colocaram na roda meu Colorado, Michael. Ô, Michael. O gigante, hein? Ô, Michael. Aí no segundo tempo, o Inter até renasceu. E eu acho legal que tem que mostrar raça, reação. Mas ficou 3-2, horror, como é que perde aquele gol? Era pra ser 3-3, eu vou mostrar essa história. E Botafogo, dá uma seguradinha também contra o Inter, dá uma seguradinha. Lei do ex, hein? Léo Ortiz, lei do ex. Até então, esperançoso quanto ao título brasileiro, o Internacional foi até o Maracanã encarar o Flamengo pelo Brasileirão. Sem Borré, suspenso, o Colorado precisava da vitória, enquanto o Flamengo, já garantido na próxima edição da Libertadores pelo título da Copa do Brasil, jogava sem tanta pressão. O início do jogo dava a sensação de que a partida seria equilibrada. A primeira finalização perigosa foi de Everton Araújo. Do lado do Colorado, Bruno Tabata parou em Rossi. A partir daí só deu Flamengo. Bruno Henrique teve a chance de fazer o primeiro, mas Rocher impediu. Pouco depois, cobrança de escanteio de De La Cruz. E Léo Ortiz testou bonito para abrir o placar. Porque às vezes o jogo tá bloqueado, como o jogo do Fortaleza foi, por exemplo. Um jogo bloqueado, um jogo difícil, que por mais que a gente tenha chances, não foram chances claríssimas de gol. E às vezes a bola parada desbloqueia essa chance. Então, super importante, treinamos essa semana. Pouco depois, Gerson cruzou de 3 dedos e Plata cabeceou no travessão. No rebote, Michael fez o segundo do Fla. Ainda na primeira etapa, Wesley foi até a linha de fundo e cruzou para Michael fazer o segundo dele no jogo e o terceiro do Flamengo. Os jogadores estavam em todo momento onde tinham que estar, com uma liberdade grande, né, de movimentos e de relações curtas entre eles. Com 3 gols de vantagem ainda no intervalo, muitos acreditavam que a segunda etapa seria tranquila. Mas em apenas 18 minutos, o Internacional voltou para o jogo. O Wesley do Internacional recebeu pelo lado esquerdo, levou para a faixa central e bateu no canto direito de Rossi para diminuir. O segundo gol foi de Ener Valencia. O equatoriano completou um cruzamento de Bernabé para colocar fogo no jogo. Acreditaram até o final que podiam reverter o placar mesmo de 3-0. A resposta rubro-negra saiu dos pés de Plata, que finalizou para boa defesa de Rocher. O empate do Inter poderia ter saído com Ener Valencia. O atacante bateu no contrapé de Rossi, que fez a defesa. Aos 41, mais Inter. Após sobra na pequena área, Bruno Henrique bateu na saída de Rossi, mas o goleiro fez a defesa. O último lance de perigo do jogo foi do Colorado. Rohel, por muito pouco, não empatou a partida. No fim, vitória do Flamengo por 3-2. Com o resultado, o Internacional não tem mais chances de conquistar o Brasileirão e perdeu a invencibilidade de 16 jogos. Já o Flamengo ultrapassa o adversário na tabela de classificação e se prepara para encarar o Criciúma. Vamos para Criciúma para fazer um jogo do mesmo nível que fizemos de hoje, fizemos o mesmo nível que fizemos no Cuiabá contra o Fortaleza e tentar vencer, que essa camisa ela exige vencer. Nós alimentamos o sonho, sim, da possibilidade de vencendo hoje, podendo ficar vivo na briga, porque é assim que a gente vive. A gente tem os objetivos a curto, médio e longo prazo e a gente vive de objetivos conquistados e buscados. A possibilidade de se encerrar hoje, mas foi um grande ano, temos ainda
o desejo de colocar o clube na mais alta posição possível do campeonato. Não vou reclamar, não serei ingrata, não serei injusta. A campanha acima do esperado, 16 jogos sem perder, felicidade e, acima de tudo, tranquilidade. E é o seguinte, fica a lição, tomar 3 gols, uma equipe tão concentrada, tão forte, tão preparada como o Inter está hoje, não é normal. Ah, mas fez 2 no segundo tempo, poderia ter empatado, poderia ter tomado o 4º gol também. Agora fica a lição de que ninguém é invencível, que cada jogo é uma história. E o Flamengo, a coletiva do Felipe, ele deixou a letra. Treinamos muito, nos comprometemos, os jogadores sabiam o que tinha que ser feito e no primeiro tempo fizeram. Ah, ele até minimizou, tomamos 2 gols. Não é legal não, era melhor 3-0, Felipe. Agora ganhou, 3 pontos na conta do Flamengo. Até porque que se deixa o jogo se arrastar, a fase que o Internacional vinha jogando ia complicar a vida do Flamengo. O Flamengo, você vê que no segundo tempo, até por uma questão física, não sei se foi o Léo Ortiz que falou em relação à questão física, que o time é difícil você manter aquela pressão e volume de jogo que foi feito no primeiro tempo. O Internacional sentiu. Internacional, assim, na minha opinião, irreconhecível pelo que o Internacional vinha fazendo nesses últimos 16 jogos, jogando bem, equilibrado, deu muita liberdade para o meio de campo do Flamengo jogar. O Gerson parecia que estava jogando o jogo do Zico de Thiago Maia e Fernando não estavam bem, né? São jogadores importantes e não sustentaram. Uma liberdade assim que o Flamengo estava tendo no meio de campo, de construção, então merecidamente foi o resultado no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o jogo ficou mais parecido com o que deveria ter sido 90%, ou assim, 100%, né, do que o Internacional vinha jogando aí nos últimos jogos. E para completar, aí o seu São Paulo foi a Porto Alegre. Jade, fala, João, até quando não vale nada? O Mengão faz a gente sofrer. Você sofreu hoje? Sofreu? Primeiro tempo foi um deboche, foi um esculacho. O Flamengo massacrou o Internacional no primeiro tempo. Segundo tempo relaxou. E aí o Inter veio para cima, cresceu, teve chance de empatar o jogo. O Flamengo também teve chance de aumentar, né? Mas assim, no geral, na partida, o Flamengo foi melhor do que o Internacional e realmente a torcida rubro-negra, a nação, ela tem motivos para ficar esperançosa para 2025, hein? Porque o Flamengo irá se preparar para uma grande temporada, terá o Super Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Carioca será uma preparação, já começa com uma Super Copa do Brasil, que provavelmente será contra o Botafogo, que é o time do momento, é tempo de Botafogo. Então, o Flamengo vai se preparar agora com a sequência de trabalho do Felipe Luiz, com o elenco que tem. Eu não acredito que o Flamengo venda jogadores até o Super Mundial. Depois do Super Mundial, em julho, que é a janela mais forte lá da Europa, que é a janela de meio de ano, que inicia a temporada lá, aí eu acho que o Flamengo vai vender. O Wesley é um candidato a ser vendido, Léo Ortiz, que é um cara que é pretendido também por times de lá, e outros jogadores. O Everton Araújo, volante, que é uma grata revelação. O Wesley hoje é o melhor lateral direito do Brasil, não tem a menor dúvida disso, né? Merece, inclusive, já o professor Dorival dar uma olhadinha nele com carinho, porque o garoto está jogando muita bola. Mas eu acho que o Flamengo até o meio do ano não venderá ninguém. Vai tentar segurar. E vai trazer gente porque vai precisar repor saída de Gabigol, por exemplo, que está indo embora, e outras coisas mais. Mas a nação pode ficar esperançosa de ter um 2025, porque, de fato, vendo o Flamengo do Felipe Luiz jogar, fica a certeza que o Flamengo, que teve o ano salvo pela conquista da Copa do Brasil, é um bom ano, porque conquistou um grande título nacional importante, que rende muito prestígio e dinheiro, mas poderia ser muito melhor. Poderia ter ido mais à frente na Libertadores, ter enfrentado um Botafogo numa semifinal de Libertadores, poderia estar aí na briga pelo título brasileiro. Então fica essa sensação de que realmente no final
do ano houve uma correção de rota com a chegada do Felipe Luiz, mas que poderia ter sido melhor caso isso tivesse acontecido antes, realmente. Mas, como não tem mais jeito de corrigir, agora se projeta lá para frente. E o 2025 para o Flamengo, ele é animador. Imaginem os senhores e as senhoras que estão aqui, quando o Flamengo tiver todo o elenco disponível. Porque vale lembrar que, nesse momento, o Flamengo não está contando com o Arrascaeta, que operou o joelho e só volta no que vem. Pedro, lesão grave no joelho, só volta mais lá para maio do ano que vem. Cebolinha, que volta no início do ano que vem. Vinha, que deve voltar também já mais ali para abril. Luiz Araújo, que já deve estar pronto na pré-temporada. Fora os outros jogadores todos que estão aí. E alguém que vai vir para repor a saída do Gabigol. O Flamengo vai em busca de um atacante para o lugar do Gabigol, até porque o Pedro só volta maio, junho. É uma lesão grave, né, que teve o Pedro. Ele vai ser preparado para a disputa, né, do Super Mundial de Clubes. Então, esfregue as mãos, torcida do Mengão. 2025... tem tudo para ser animador. Vai ser mais um ano que o Flamengo entrará nas competições como candidato ao título. Ele é candidato na Libertadores, ele é candidato no Brasileiro, ele é candidato na Copa do Brasil, no Carioca, que será muito interessante, hein? Com Botafogo, Fluminense, Vasco, interessante o Campeonato Carioca. O Flamengo é um forte candidato a ser campeão. No Super Mundial de Clubes, sinceramente, os times brasileiros, eu acho que têm uma chance reduzida de ganhar o Super Mundial de Clubes. Eu não acredito em título, mas acho que eles podem ir bem, podem chegar longe. E quando eu digo chegar longe, se chegar numa semifinal, vai ser algo extraordinário, né? E, de repente, chegar numa final. Chegando numa final, tudo pode acontecer. Mas não vejo título para os sul-americanos no Super Mundial de Clubes. Mas pode fazer uma boa campanha. Pode ir longe. Atingir aí quartas de final, semifinal. Então, assim, são possibilidades muito interessantes. E o Flamengo entrará muito forte na temporada 2025. Não tenha a menor dúvida disso. E aí, concorda comigo? Felipe Luiz vai ficar aí, vai ser mantido. Então, eu acho que tem tudo para ser um ano realmente, para nação esfregar as mãos e pensar em coisas muito grandes para o próximo ano. Olha o meu amigo aqui da rádio, aqui, ó. A melhor notícia que poderíamos ter é que o Gabriel vai sair do Flamengo. Muito obrigado pelo fez, mas tchau, obrigado. Hoje entrou aos 42 de segundo tempo. Hein? Perdeu prestígio com o Filipinho. Ele fez lambança naquele jogo lá contra o Atlético Mineiro, lá na final da Copa do Brasil em Minas. No intervalo, ele pisou na bola. Ele perdeu a confiança do Felipe Luiz. Né? Perdeu, cara. Não jogou bem contra o Fortaleza. Realmente, o Gabriel está saindo do Flamengo de uma forma melancólica. Eu diria. Melancólica. Não esperava. Isso. Éder Oliveira, é isso. Temos 3 cariocas no Mundial, é verdade. O Mundial também viu. Libertadores, Carioca, Mundial, virou um cariocão também. Teremos lá, menos o Vasco. Teremos Flamengo, Fluminense e Botafogo, né? 2025, Mengão tetra da Libertadores. Se for tetra, será o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Aliás, no ano que vem, 3 times brasileiros que estarão na Libertadores têm a chance de buscar o tetra. Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que já estão na Libertadores no ano que vem. E a cidade de São Paulo é a favorita para receber a decisão da Libertadores do ano que vem.
né, que será jogada no dia 29 de novembro. A final da Sul-Americana, ela já está definida, será na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Não tem altitude, não, hein? É uma cidade baixa, quase que ao nível do mar, mas será em Santa Cruz de la Sierra, a final da Sul-Americana. E ainda não foi divulgado onde será a final da Libertadores. São Paulo é uma candidatíssima, porque até hoje São Paulo não recebeu essa final, né, da Libertadores da América. Rio de Janeiro já recebeu 2 vezes, Lima, Buenos Aires, agora que também não tinha recebido, Guayaquil, Montevidéu foram as cidades. São Paulo aparece como a favorita. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez o sabor mais, digamos assim, mais amargo de perder para o Flamengo ontem tenha sido esse, né? 16 jogos, né? Acho que tinha batido 17, já o Diogo confirma. 16 jogos, seria o 17º jogo. É verdade. Bom dia, Marcelo, bom dia, Pedro, bom dia, Tim, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Mas não ficou assim uma sensação de frustração, assim, de decepção, nem de parte do torcedor, nem das vozes do Inter, do Roger, dos jogadores, né? Porque, como você disse, era uma chance residual, ela seria mais material assim para você perceber em caso de vitória. A partida contra o Botafogo seria uma partida com uma cara muito decisiva, porque em caso de vitória do Inter, chegaria na última rodada a 2 pontos do próprio Botafogo, enfim. Mas o Inter preferiu celebrar, eu acho que daí corretamente, né? Ter conseguido vaga direta na Libertadores, com 3 rodadas de antecedência, depois de tudo que aconteceu com a gente aqui, com a parada obrigatória ali das enchentes, troca de treinador, o trabalho do Roger, enfim. Essa vaga direta era algo que estava completamente fora do cenário do Inter e ela era muito importante que o Inter conseguisse, né, como objetivo, porque o campeonato estadual foi encurtado, né, em função do novo calendário lá para inserir o Mundial de Clubes no meio do ano, quer dizer, e o Inter precisa muito do campeonato estadual aqui pela sua defasagem de títulos aqui na província de São Pedro. O Rio Grande do Sul vai poder se dedicar mais ao campeonato. E também para a montagem de elenco. Uma coisa é ter a vitrine da Libertadores, até para a manutenção de alguns jogadores, outra é sem, né? Fica mais atrativo você ter a vitrine da Libertadores. O Inter começou o jogo muito mal, o Flamengo foi quem mais conseguiu ler a maneira como o Inter está jogando, quem melhor conseguiu explorar até agora, pelo menos nessa série aí do Roger de jogos, o lado esquerdo do Inter, que é muito ofensivo com o Wesley e com o Bernabé. O Bernabé, lá no Celtic, ele sequer era lateral, ele jogava numa linha adiantada, ele era um atacante. Então, na verdade, são 2 atacantes, o Bernabé e o Roger, aos pouquinhos, tentando colocar muito mais fortemente conceitos defensivos. Mas o Inter sofreu ali, o Flamengo soube fazer isso. O Flamengo nunca teve menos de 60% de posse de bola o jogo todo, né? O Inter tem conseguido, nas suas partidas, ter a posse da bola, né? Não como um fim em si mesmo, mas consegue fazer isso contra qualquer adversário, não conseguiu contra o Flamengo, isso acabou tirando um pouco do jogo. A ausência do Borré mexeu muito no time do Inter, porque são 2 jogadores muito diferentes, né? 2 bons jogadores, mas o Borré é um cara mais associativo, do passe curto, e o Valencia ele precisa atacar o espaço, ele não é um jogo do jogo tão miúdo. E o Inter joga dessa maneira, né? Jogadores próximos e associação. O Inter sentiu um pouco, demorou para entrar no jogo. O Valencia, que também contribui menos na fase defensiva. Mas essas questões aqui eu estou referindo porque elas colocam para o Inter, que conseguiu buscar os 2 gols no segundo tempo, e isso também foi algo assim muito festejado, né? Porque no começo parecia que, nossa, a distância para o Flamengo titular interessado para o Inter, titular interessado com apenas um desfalque, é enorme, né? Como é que vai ser o ano que vem? Os 2 gols mostraram que talvez que o Inter, um reforço aqui, outro reforço acolá, talvez consiga competir um pouco mais. Mas, independentemente disso, ficou uma mensagem para o Inter que para você encarar uma temporada cheia e ser campeão, você tem que ganhar do Flamengo. O Inter não conseguiu ganhar do Flamengo no Beira-Rio, o Flamengo com jogadores reservas, aquele jogaço, né? Um baita jogo. Mas o Flamengo estava com problemas ali. O Inter ontem teve um problema que é Borré, Valencia e não Borré, e ele sofreu um pouco na parte ofensiva. Clubes como Flamengo, Botafogo, Palmeiras resolvem essas questões durante a temporada, né? E o Inter não conseguiu resolver no jogo de ontem, perdeu, né? E foi uma derrota justa, porque assim como se o Inter podia ter empatado no segundo tempo,
Também o Flamengo poderia ter feito mais ainda no primeiro ou no segundo tempo. Mas ficou essa mensagem para o Inter, assim, como fazer para esse tipo de enfrentamento, para entrar nesse tipo de momento de um campeonato ou de uma outra competição, não apenas para fazer série invicta, para bons jogos, para ser um time organizado, mas de fato conseguir vencer, não perder jogo. O Inter termina a temporada para cima. Muito para cima. Independentemente do resultado de ontem. Embora eu acho que deveria ter um pouco mais de frustração sobre o jogo de ontem. Foi o jogo, estava no estádio. Um grande jogo de futebol. Grande jogo de futebol, entre dois bons times, né? Para mim, um dos grandes... Aliás, Inter, desculpa, só para acrescentar, Inter e Flamengo fizeram 180 minutos mais acréscimos de bom futebol. Dois jogos com enfrentamentos legais, com boas propostas. O jogo do Beira-Rio é um dos melhores jogos desse Campeonato Brasileiro. Eu gostei bom muito. Pacote. Gostei muito de ontem também. Um dos triunfos de Felipe Luiz, eu acho que é achar a posição do Gerson, que é meio-campista ofensivo pelo lado direito com liberdade para flutuar. Aqui, na minha cabeça, é um dilema para Dorival Júnior. Né? Tem como aproveitar ele assim? Talvez vai ter que abrir mão da ponta direita. Então, é difícil. Mas o Barreto, a gente falou bastante sobre o momento ruim até agora de Felipe Luiz. Foi a derrota contra o Fluminense. Quando o Fluminense achou a brecha da defesa do Flamengo, que é lado esquerdo. Para fazer um gol igualzinho de ontem contra o Atlético Paranaense. Aliás, essa combinação Ganso-Arias, isso a gente vai falar mais tarde. Mas se o Fluminense ficar na Série A, passa por aí. Disso. Mas o Diogo, eu acho que o Roger... Daria para ele adaptar o time um pouco, porque, como você falou, o time só ataca pelo lado esquerdo, né? Lado direito você tem o Bruno Gomes, que é nos dois laterais e o lateral mais conservador. E você tem um canhoto em Tabata. Você acha que daria dentro do elenco de Inter para atacar mais no lado direito, no lado esquerdo da defesa de Flamengo? Essa é uma das questões, né? Porque o lado direito do Inter, ele tem o Bruno Gomes, que não era sequer lateral, né? Não é um lateral agudo. Talvez se o Aguirre, o argentino contratado pelo Inter, tomasse a posição do Bruno Gomes. E do lado direito, o Roger gosta de trabalhar, aliás, nessa linha de três aí, o Roger gosta de trabalhar com um meia central, um meia tentando ser um pouquinho mais agudo, no caso é o Tabata, ou o Gabriel Carvalho, que começou no Inter como meia central. O Inter até pode fazer isso, né, Tim? Assim, se ele decidir que Wanderson é uma alternativa, ele pode fazer isso, né? O Wesley do lado esquerdo, esse não pode sair dali, né? Porque é o melhor jogador do Inter nesse momento, assim, tá fazendo uma ótima temporada, 11 gols, é o goleador do Inter na temporada. Wanderson poderia jogar ali pelo lado direito, para tentar ser um pouco mais agudo, né? Mas o Roger gosta de trabalhar com essa linha de três jogadores um pouco mais composta, assim, com mais jogo associativo, menos agudo. Até porque o Bruno Gomes é um jogador assim, mas ele tem essa alternativa, né? O Inter talvez contrate outros jogadores para ter essa possibilidade, mas pode fazer isso com o Wanderson. O problema é que com dois quase atacantes do lado esquerdo, naturalmente o jogo acaba pendendo para aquele lado. O Thiago Maia também joga como um volante agudo ali pelo lado esquerdo, isso acaba reforçando o lado esquerdo do Inter. Mas eu concordo com você, tem algumas partidas que o Inter fica dependente mais, assim, meio capenga, como se diz na gíria, para aquele lado. Já teve momentos do Bruno Gomes indo ao fundo, fazendo cruzamento, fazendo gols, isso aconteceu, mas outros também aconteceram quando o Wesley foi ali para aquele lado. É uma alternativa. Essas pequenas, porém grandes, né, questões para uma temporada maior, é o que o Inter vai ter que resolver, seja contratando, seja buscando outras opções, né? É ficar menos dependente de um momento só, de um jogador, como eu disse, Valência ou Borré. Talvez o Inter tenha que negociar um jogador para ter recursos para fazer contratações mais pontuais. Tem uma série de questões que o Inter tem que resolver. Outra é zagueiro, né? É muito difícil o Inter manter o Vitão. O Vitão chegou a viajar para ir para o Betis, aí deu um problema lá de fair play financeiro, ele voltou. Então é isso, galera, chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? A imprensa aí falou um pouquinho sobre esse jogo, onde o Flamengo venceu aí o Internacional, fez um primeiro tempo aí perfeito, né? Vamos dizer assim, tava ganhando de 3-0 e poderia ter feito mais, mas no segundo tempo o Flamengo acabou baixando um pouco o ritmo e acabou tomando aí 2 gols, né? Um gol até bastante polêmico ali, onde Plata ali ele se bate com o juiz, ali o juiz
ele basicamente interfere na jogada, porque Plata ia interceptar ali a bola, né? E com isso, logo depois saiu o gol. Então esse lance era para ser revisado ou até parado imediatamente, né? E não foi isso que aconteceu. Então acredito que foi um lance aí que era para ser mais falado, mas não foi comentado, né? E acabou prejudicando o Flamengo. Mas o Flamengo mesmo assim ainda venceu esse jogo, né? E conquistou esses 3 pontos e conquistou a 3ª posição. O próximo jogo é contra o Criciúma e os torcedores pedem para que o Flamengo perca esse jogo, né? E o Fluminense acaba sendo rebaixado aí, né? Se o Criciúma vencer e o Fluminense perder ou empatar, aí ele vai para a zona, né? Então é a chance aí de o Flamengo poder prejudicar um rival direto. Qual a sua opinião, torcedores? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.